Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós temos Paulo aqui nesse capítulo 12, assumindo duas personalidades, duas pessoas, vamos dizer assim, né? Ele vai começar no versículo 1, em verdade não convém gloriar-me. Então, de si mesmo, ele não tinha de que se gloriar, a não ser dos sofrimentos, que ele vai falar mais para frente, dos seus sofrimentos, das suas fraquezas, das suas injúrias, das necessidades, perseguições, angústias, ele fala isso no versículo 10. Mas ele sabia que naquilo que ele recebia do Senhor, nenhuma glória era dele. Por isso que ele faz uma distinção interessante aqui, quando ele fala em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. E então ele começa o versículo 2 dizendo: conheço um homem em Cristo. Quem é esse homem em Cristo? Bom, certamente é ele, né? Mas ele não assume essa identidade abertamente, porque ele está falando do homem em Cristo, ele não está falando do homem em Adão. Ele não está falando do Paulo, que todos eles conheciam pessoalmente, todos eles viam, e às vezes não gostavam muito, mas ele está falando de um homem em Cristo. Então nós também temos essas duas identidades. Nós somos, segundo a carne, homens em Adão, porque ainda que tenhamos sido salvos pela fé em Cristo, ainda não estamos num corpo glorificado, ressuscitado. Nós estamos num corpo de carne que é o corpo que recebemos de Adão. Esse não melhora nunca, esse nunca vai melhorar. Essa é a última coisa que falta nós nos livrarmos enquanto estamos aqui na terra, para depois partirmos para a presença do Senhor. Nunca mais teremos este corpo de carne que nós herdamos de Adão. Teremos sim o nosso corpo, mas transformado segundo Cristo, a imagem do Senhor Jesus. Então, quando ele fala, conheço um homem em Cristo, nós devemos entender que todos nós, os que cremos, somos também homens e mulheres em Cristo. E às vezes nós perdemos isso de vista e passamos a ter um relacionamento ruim com algum irmão, porque nós não percebemos que ali, escondido naquele corpo de carne que talvez não nos agrade muito, está um homem ou uma mulher em Cristo. Então ele se lembra de um episódio há 14 anos, mas ele deixa muito claro que ele não sabe se ele estava vivo ou morto nesse episódio. Porque ele diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. O que poderia ser isso? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Ele não revela se ele estava vivo ou morto. Porque fora do corpo, é claro, ele estaria morto, né? Alguns sugerem que isso tenha sido aquela ocasião em Listra, se não me engano, em Atos capítulo 14, quando ele foi apedrejado e carregado, dado como morto. Que é aí que ele teria tido essa experiência. Mas a Bíblia não afirma isso. Nenhum texto afirma isso. Então a gente só pode supor e não fincar o pé numa suposição dessa, porque não é o caso. Deus teria revelado se ele quisesse que nós soubéssemos, né? Então ele conta que foi arrebatado ao terceiro céu. O que é o terceiro céu? Nós entendemos lá pela conversão do malfeitor na cruz, que o Senhor também prometeu que eles se encontrariam naquele mesmo dia no paraíso. E Paulo fala aqui no versículo 4, ele identifica esse terceiro céu como o paraíso. Existe um céu
que é esse que nós olhamos para cima, nós vemos as aves voando, as nuvens, os aviões. Esse é o primeiro céu. Existe o segundo céu, que é o firmamento, é o espaço onde estão os planetas, as estrelas. Esse é o segundo céu. E existe o terceiro céu, que é esse onde Cristo está, onde os que partiram para estar com Cristo estão, todos eles, onde também, eventualmente, Satanás e seus anjos se apresentam diante de Deus, como aconteceu lá em Jó, no livro de Jó, no capítulo 1 do livro de Jó, quando Satanás veio e se apresentou diante de Deus. Isso deve ter ocorrido no terceiro céu, porque quando nós oramos, em Efésios capítulo 6, quando nós batalhamos contra as potestades, os poderes, né, os anjos maus, nós fazemos isso sabendo que eles estão nos celestiais, que fala lá, nos lugares celestiais. Os lugares celestiais não são necessariamente o terceiro céu, mas pode ser também quando Satanás entra para alguma coisa, alguma conversa com o Senhor no terceiro céu, para nos acusar diante do Senhor, porque ele é o acusador dos irmãos, como fala em Apocalipse. Então, ele está sim nos lugares altos. Porque, inclusive, aquele versículo de Efésios 6, eu andei prestando atenção nele, ele fala, Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Repare que aqui ele falou de diferentes classes de seres espirituais. Não necessariamente que sejam diferentes seres espirituais, mas diferentes classes ou classificações, como você tem numa empresa. Você tem o diretor, você tem o gerente, você tem o operário. São diferentes classes de pessoas. Aqui são diferentes classes de poderes, de anjos malignos que caíram, não é? Então, contra os principados, essa é uma classe, as potestades, essa é outra classe, os príncipes das trevas, essa é outra classe, as hostes espirituais da maldade. E aí, quando ele fala nos lugares celestiais, essa expressão não é necessariamente o terceiro céu. Em outra versão, fala nas regiões celestes. No grego, é epourâneos, que é traduzido como acima do céu. Que céu? Este céu físico que nós enxergamos. Então, certamente esses anjos todos estão aí habitando essas esferas altas, essas esferas celestiais, essas regiões celestes, como fala em outra tradução, em outra versão. Mas voltando ao nosso capítulo de 2 Coríntios 12, então, nós temos ele identificando que foi arrebatado ao terceiro céu e que esse terceiro céu, no versículo 4, é o paraíso. Todos nós, os que cremos, vamos conhecer esse terceiro céu. Assim que ficarmos livres dessa carne, mesmo ainda não ressuscitados, nós estaremos no terceiro céu. Não estaremos dormindo, como ensinam algumas religiões falsas, como as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia. Não estaremos dormindo. O verbo dormir, como Paulo usa em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 4, ele é aplicado ao corpo. Então, quando nós morremos, né, se morremos ainda aqui nesse mundo, o nosso corpo estará como que dormindo. Mas o nosso espírito e a nossa alma estarão bem acordados, como estavam lá o rico e Lázaro, na história que o Senhor conta no Evangelho. Então, conheceremos esse paraíso.
Eu, pelo menos, tenho muita vontade. Você fala isso para um incrédulo, né? Ele bate 3 vezes na madeira. Não, vira essa boca para lá. Não, que isso? Você é muito jovem, tem uma vida toda pela frente. Aquelas conversas, né? Mas poucos sabem que viver, como Paulo fala, né? Para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque realmente ele sabia para onde ele ia. Essa é uma bendita esperança, irmãos. Saber para onde nós vamos. Quando a gente vai num velório e vê aquela gente chorando, todos chorando lá, mas quando você sabe que é um salvo por Cristo que faleceu, que privilégio, que tamanha bênção, saber que ali só ficou o vasilhame, o vasilhame sem retorno ainda, né? Que a carne vai apodrecer, não tem jeito. Ou vai ser transformada, se nós fomos transformados antes da morte. Mas esse paraíso, então, nós vamos conhecer. E vamos conhecer, e já estão lá muitos de nossos irmãos e irmãs que um dia creram no Senhor Jesus e foram salvos. Já estão no paraíso. Eu me lembro daquele evento que aconteceu há poucos anos, quando aquela organização terrorista, o ISIS, pegou lá vários homens cristãos na Síria e enfileirou todos eles numa praia, e atrás de cada um deles ficou um terrorista com uma faca. E aí, quando foi dada a ordem, eles passavam a faca no pescoço do cristão. E a mídia não noticiou tanto isso, mas a gente fica sabendo por outros testemunhos, que eles estavam cantando hinos. Eles iam morrer, sabiam que iam morrer, mas ficaram cantando hinos. E 2 homens desses eram 2 irmãos biológicos, né? Depois teve uma entrevista num canal de televisão, em que a mãe deles e um outro irmão foram entrevistados, e eles falaram que estavam felizes, porque agora 2 membros da família já estavam com o Senhor no céu. Olha que loucura. Eles partiram dali para estar na glória. Então, quando o diabo faz alguma coisa assim, né, ataca os cristãos, achando que está fazendo uma grande coisa, ele está fazendo favor. Ele está só reduzindo o tempo de sofrimento aqui na terra e mandando para o céu aqueles cristãos. É isso que o diabo faz quando ele persegue e mata um servo de Cristo. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.